Então, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares, para continuarmos então os nossos estudos, tá certo? Mesmo à distância, mesmo de forma remota, continuamos avançando. O conteúdo que nós vamos começar hoje, produção textual, é relacionado à Olimpíada de Língua Portuguesa, tá certo? Então, vocês vão ter que produzir textos, redações, tá certo? E o gênero que o oitavo e o nono ano então vão ter que produzir será a crônica. Então, os próximos vídeos, próximos meses, nós vamos estar nos aprofundando, nesse gênero, produzindo o máximo que nós pudermos, tanto para nossas avaliações, notas normais da escola, da turma, individual também, como também para as Olimpíadas, tá certo? Então, passemos a estudar crônica. O que é uma crônica? Então, a gente tem logo aí, né? A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, diferente de verso. Não é em verso, é em prosa. Então, prosa é o oposto de verso. É o texto normal, corrido, com parágrafos, tá certo? Espaçamentos dentro da ordem padrão. Geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Então vão ser textos curtos, escritos em prosa. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então, um dos elementos básicos que serão utilizados para a produção de crônicas são os acontecimentos do dia a dia. Todo acontecimento, um ônibus que se perde, um assalto, uma partida de futebol, um encontro com um amigo que você não via há muito tempo, todos os eventos do cotidiano podem levar a uma escrita de uma crônica. Tinha uma colega na faculdade, por exemplo, que escrevia muito dos gatos que eram alimentados, ou, entre aspas, das aventuras dos gatos na praça lá da faculdade. Então, qualquer elemento serve para a escrita de uma crônica. Então, do latim a palavra crônica refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico, e do grego cronos significa tempo. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora de contexto. Por mais que muitas crônicas sobrevivam ao tempo, tá certo? Mas eles vão ter essa marcação aí do tempo. Então, algumas características das crônicas, né? Algumas outras. A narrativa curta, como já dissemos, uso de uma linguagem simples e coloquial, tá certo? Não é muito rebuscada, linguagem acessível, presença de poucos personagens, se houver, espaço reduzido, temas relacionados aos acontecimentos cotidianos, tá certo? Então, essas são algumas das características que nós vamos encontrar nas crônicas, que vocês vão encontrar nas crônicas que eu vou pedir para vocês lerem, até mesmo nas pesquisas de vocês e também na produção de vocês. Então nós temos aí alguns tipos de crônicas. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Então, podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Além delas, temos a crônica jornalística, histórica, humorística. Então, são alguns tipos de crônicas, né? Mais comum das crônicas da atualidade são as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Então, as crônicas vão ter esse viés reflexivo. Crônica histórica, marcada por relatos, fatos, acontecimentos históricos, com personagens, tempo e espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. Então você vai ter um tempo determinado, um tempo marcado aí, recortado, sendo então descrito e narrado. Uma crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos da sociedade política, cultural e econômica. Então, as crônicas humorísticas vão ter esse apelo aí, né?
irônico, ácido, humorístico, tá ok? Levando em consideração algum aspecto da sociedade. O que é utilizado muito para fazer crônica humorística são os eventos, né, políticos, são muito utilizados. Então é importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos, por exemplo, uma crônica jornalística e humorística, tá certo? Então uma coisa não exclui necessariamente a outra, tá ok, pessoal? Então, lembrando, embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco, narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônica. Então, faz parte do gênero narrativo. Tem esses elementos aí, um enredo, sobre o que é essa crônica, qual é a linha textual dela, quais são os acontecimentos, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, ok? Atividadezinha bem simples. E aqui é só a introdução. Pesquise e leia crônicas de autores brasileiros, destacando as características descritas acima. Então, vocês vão pesquisar crônicas de escritores brasileiros. Nós temos mais variados. Se você botar no Google crônicas de escritores brasileiros, vão aparecer aos montes. Leia algumas, tá certo? Crônicas são curtas, em sua grande maioria são muito interessantes de serem lidas, tá ok? Então, observe se são crônicas jornalística, histórica, humorística, esses elementos, o foco narrativo, o enredo, personagens, o tempo e espaço, quem é o narrador, se é o narrador personagem ou só o narrador observador. Observe então essas características, o espaço, o tempo a que elas se referem e se está dentro de acordo com esses elementos, tá ok? Essa é só a introdução. Para a próxima aula nós nos aprofundamos. Sei que a gente tem tido dificuldade de comunicação, então eu queria deixar o meu número de WhatsApp para que vocês possam entrar em contato e falarem comigo, tá certo? Tirarem dúvidas, interagirem por esse canal, é muito mais fácil, tá ok? Então, fiquem em paz, até a próxima.